Estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando sobre a democracia e as ameaças à democracia em nosso país. Vamos voltar aqui neste bloco. Eu queria retomar um pouquinho o que a gente conversou sobre a questão da educação, da formação, mas tem um outro aspecto que me chama muita atenção no momento atual da política brasileira, que é a radicalização e a incapacidade do diálogo entre as diferentes partes aí que compõem, sobretudo, a política. Vocês acham que a falta de diálogo e a intransigência, o radicalismo, podem ser ameaças à nossa democracia? Vou começar com você, João. Eu acho que, sem dúvidas, é um processo que dificulta ainda mais para que exista, de fato, uma democracia e que ela seja real nesse momento. Isso tem a ver também com inúmeros fatores, mas eu acho que um que a gente tem que levar muito em conta agora é a questão dos acirramentos de projeto, né? A gente está vendo aí um governo agora em que a gente viu um projeto que dialogou com uma boa parte da população, mas que se colocou como um projeto falho, muito raso, e agora a gente já começa aí, desde a sua eleição e desde a sua posse, a ver esse processo esse processo que não tem fundo, né? Esse processo que não existe algo sólido ali, uma resposta para a sociedade. Então, tem a ver com acirramento de projetos e que um lado também está apresentando, e aí fica toda essa disputa que a gente sabe que às vezes o diálogo fica muito difícil mesmo entre essas duas partes. Mas eu acho que o que tem a ver agora também é um pouco de qual que é os trabalhos que estão se colocando em relação a isso, de qual que é os trabalhos que vêm por trás desse projeto. Porque é uma coisa a gente apresentar projeto para suprir necessidades que a gente tem em relação a aparecer apresentável às pessoas, né? Sair apresentável às pessoas. Mas uma coisa também é todo o trabalho que a gente constrói em volta disso. Então, a educação popular é uma coisa em que a gente constrói também. Movimentos é uma coisa que a gente também tem que construir diariamente. Então, esses trabalhos se passam agora, de fato, por uma disputa de projeto. Porque a gente está vivendo um período de disputa de projeto, isso é óbvio, né? A gente tem um lado colocando um projeto, o que foi falado aqui um pouco mais cedo sobre o AI-5, que está sendo colocado aí diariamente, que é nada mais, nada menos toda essa tragédia que a gente sabe que foi o AI-5. Do outro lado, a gente está tendo também diversos diálogos sobre o projeto, mas existe hoje a possibilidade de uma educação emancipadora, existe hoje uma possibilidade de movimentos que, de fato, agradam e agregam as LGBTs na sociedade. Tem movimentos que fazem isso em relação à juventude, que para de criminalizar a juventude. Então, eu acho que por mais que essa questão do diálogo hoje esteja, de fato, muito difícil e atrase muito mesmo a questão da democracia no Brasil, eu acho que de diversos lados que a gente tem hoje aqui no país, talvez o que acelere mais esse processo de democracia é os trabalhos que são construídos em relação a isso. Eu acho que, assim, só para pegar o gancho do que o João está dizendo, é que numa disputa de projetos de sociedade, projeto político, primeiro partir do pressuposto, a gente falou aqui das lutas também na América Latina e dos nossos vizinhos, e que pelo mundo todo são desdobramentos, do meu ponto de vista, de uma crise que é econômica, que é social e que é política, né? Então, ou seja, as pessoas não se referenciam mais nesses regimes, não são mais contempladas por esse modo econômico também que rege a vida. Então, são um momento de crise, né? E no momento de crise também os extremos, tanto de um lado quanto do outro, se manifestam, né, de uma forma mais evidente como num processo mais democrático. Então, essa falta de diálogo, né, a gente tem os extremismos. Então, um extremo não conversa com outro extremo, né? Isso vai ficando cada vez mais difícil à medida que vai se polarizando o debate e as propostas de um projeto político, de um projeto econômico, que eu acho que é o que agora, né, a América Latina, Chile, enfim, vários países estão tentando responder a esse momento. Como que a gente avança para se ter um regime político, um regime econômico, enfim, que não opere nesse modo como está hoje. Mas esse cálculo é muito difícil de chegar, né? Porque existem diversas posições. Então, apesar de ter mesmo um núcleo duro da população onde não tem um menor diálogo, existe boa parte, né, eu acredito que a maioria ainda são as pessoas dialogáveis, né? Então, as pessoas com quem você consegue conversar, fazer um debate sobre democracia,
com oposição de ideias, que é natural, com divergência. Até que se não tivesse oposição de ideias, não seria democracia. Sim, esse é o primeiro pressuposto, né? Muita gente acha que... Não é consenso, né? Que democracia, enfim, é bagunça, mas o que a gente viu na história é que só existe uma posição, uma verdade, né? E é ela que impera e todo o resto está descartado. Então, a gente tem que estimular a democracia nesse sentido, porque ela é a que garante, de fato, o posicionamento de diversas ideias, de diversos projetos e que tudo é uma disputa, né? Então, tudo vai ser esse processo através do diálogo, das formas de comunicação, dos movimentos, de como que a gente se posiciona, a construção dessa saída também, né? De uma forma coletiva. Então, eu acho que reflete, né, essa falta de diálogo, uma crise mais profunda, mas que a maioria da população é conversável ainda, né? E tem muita gente disposta, tem muita gente que está aberta. Até mesmo pela realidade que está imposta também, né? Tipo, só complementando um pouco do que a Tamires estava dizendo, eu acho que é super necessário mesmo essas disputas que acontecem agora e também essa abertura que tem dos movimentos que tem que ter de dialogar nesse momento, porque a gente está vendo aí uma política que não está sendo feita para as 99%, para 99% da população. Então, tipo, ter nesse momento o diálogo de o que está acontecendo, independente... por exemplo, eu vou jogar aqui exemplos de um pouco do que a gente estava viveu nos últimos anos aqui no Brasil. Que teve um lado que votou, que estava lá votando em busca dessa nova alternativa. Então, votou no governo atual, no governo do Bolsonaro que está agora, porque estava, de fato, procurando uma alternativa ao governo do PT, estava procurando uma alternativa às falhas e aos processos de não se sentir representados pelo governo do PT, e acharam na figura do Bolsonaro esse processo. No que eu estava dizendo, mesmo que tenha sido raso, mesmo que tenha sido um processo sem projeto, né? Foi só uma coisa forjada. Mas o que a gente tem que ter em mente agora é que quem votou no Bolsonaro também são os trabalhadores. E essas pessoas também hoje já reconhecem a falha, já reconhecem esse processo falho, esse processo sem projeto que está colocado hoje no Bolsonaro. Então, viver uma democracia nesse momento onde a gente exclui essas pessoas é extremamente irresponsável, porque a gente está excluindo a maioria de uma sociedade que estava em busca de um projeto, de um processo, e a gente não está dando abertura para que essas pessoas... Que vai continuar buscando respostas, e a gente não está dando alternativa para essas pessoas, a gente não está dando a questão do diálogo. Então, só para completar a sua pergunta que você me fez, num processo democrático, o diálogo é extremamente importante. Tentar entender a realidade que está posta e interferir da melhor forma ali, enfim, através da sua vivência, através do seu projeto, através do seu plano de vida. E, enfim, está aberto a isso. Saber ter ouvido também, né? Saber ouvir é importante. Então, isso é um processo democrático, isso é um processo de democracia que vai se dando aí, e, enfim, de uma forma que seja real, né? Bruno, eu vou estender a você a pergunta e vou complementar com uma provocação que existe limite para o diálogo? Eu vou deixar essa pergunta, vou tentar encerrar com ela. Não, vou tentar encerrar com ela. Porque ela é realmente difícil. Mas um aspecto importante aqui, que tanto o João quanto a Tamires mencionaram, né, é de que a gente pode perceber que a maior parte da população ainda é uma população com a qual é possível ter diálogo. Mas são os extremos, né, são os posicionamentos mais sectários, sejam aqueles à direita ou à esquerda, favoráveis ao nosso governo hoje ou contrários ao nosso governo, que de certo modo conseguem uma maior visibilidade, né? E a participação, melhor, a avaliação acerca do estado da democracia é uma questão de percepção da realidade. E a percepção da realidade nunca é uma percepção absolutamente objetiva. Nós sempre vemos as coisas através de lentes. Seja o jornal que você assiste na televisão, seja os canais que você assiste no YouTube ou nas redes sociais, quem você acompanha, tudo isso de algum modo matiza a percepção do indivíduo. Então aquele que de algum modo fica convivendo sempre com posições cada vez mais sectárias, e sectário aqui é diferente de radical, porque eu acho que a ideia de radicalismo é fundamental para a democracia, né, que é uma adesão às suas ideias.
O sectarismo é a recusa da ideia contrária. Quando você exclui a ideia contrária, você interrompe qualquer possibilidade de diálogo, né? Existe limite para esse diálogo, né? Será que existe um ponto em que o indivíduo chega e fala assim, os grupos, enfim, é impossível tratar com esse outro lado? Talvez sim. Eu acredito que se a gente observar a história, a gente tem momentos em que o diálogo se fez impossível, sobretudo quando uma das partes abandona o diálogo em prol de medidas que o contrariam. Por exemplo, eu estou pensando aqui na Alemanha nazista, né? Qual é a contraparte que iria dialogar com Hitler? Não tinha mais diálogo porque não havia abertura. O diálogo necessariamente é uma via de duas mãos. O que a gente pode tentar persuadir o outro, que talvez tenha uma postura inicialmente mais reticente, a sair dessa condição, né, de defesa ou de ataque puro e simples e tentar achar um solo comum. Essa é a ideia básica da democracia, né? Essa é a ideia da Assembleia desde a sua criação lá em Atenas no século V a.C. Era uma democracia muito diferente da nossa, mas tem um princípio básico que se mantém em todas as democracias, que é a ideia de que há um solo comum em que todos têm o direito de se manifestar e de buscar um entendimento. Aquele que de antemão recusa qualquer tentativa de entrar num acordo, com esse talvez seja de fato impossível dialogar. Mas é uma questão que eu acho que também não se esgota aqui. Muito bem, então a gente tem também outra pesquisa, como eu falei no começo do programa, essa já foi uma pesquisa realizada pelo Barômetro das Américas em 2019, né? Foi divulgada no primeiro semestre desse ano. Então a gente tem um índice de satisfação com a democracia aí na América Latina. A gente vê que nenhum dos países aí avaliados tem mais de 50%. O Brasil está em quarto lugar com 42,2%, né, atrás aí do Paraguai, Costa Rica, México, né, e à frente de outros países como Guatemala, Equador, El Salvador, Honduras, Colômbia, Peru e Panamá. Nessa mesma pesquisa, vou pedir para passar a próxima tela, 35% dos brasileiros acreditam, por exemplo, que a tomada de poder pelos militares seria justificável em um cenário de muita corrupção. Então, eu trouxe esse dado da corrupção, que ela tem sido... ela traz essa coisa que em alguns países, como nos Estados Unidos, tem uma pesquisa também que a gente viu, que mostra que 53% dos alemães acham que a democracia está ameaçada. E uma parte deles aponta que os imigrantes ameaçam a democracia. Aqui no nosso país, talvez a corrupção ocupe esse papel no imaginário que justificaria medidas mais duras, justificaria a criminalização, por exemplo, de manifestações. Quer dizer, o combate à corrupção justificariam algumas medidas mais duras. E aí você vê que 35% dos brasileiros até acreditam que a tomada pelos poderes do poder pelos militares poderia ser justificável. E aí, o último quadro dessa pesquisa aponta que 6 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. A gente tem alguns elementos assim que eu queria que vocês comentassem, né? E também, para finalizar, vou deixar essa já a última pergunta aqui, que os nossos eleitores eles parecem muito mais preocupados com os problemas do dia a dia, né, do que com uma ideia abstrata, né, do que seria uma ameaça à democracia. De que maneira um ataque às instituições democráticas podem, de fato, trazer prejuízo na vida cotidiana da população e fazer com que a democracia seja menos um conceito abstrato e algo mais palpável na realidade delas. Acho que é muito interessante o que você traz, e aí volto um pouco naquilo que eu dizia sobre a análise da primeira pesquisa, que o elemento da corrupção, de fato, é o elemento do desgaste político que talvez mais apareça aqui no Brasil. Então, por isso que me leva a pensar também que não é exatamente um desgaste com a democracia, porque daí a gente teria que fazer um processo mais profundo, como disse o professor, de saber o que é a democracia, ou o que se entende como a democracia, e reflete mais o regime político, que se opera através da corrupção. Então, no fim das contas, eu acho que a decepção, a insatisfação,
que usa do elemento da corrupção como uma grande, um demonstrativo desse rechaço, no fim das contas, um desgaste com o sistema capitalista, né? Porque ele se opera, mesmo numa democracia, através desses esquemas, né? Então, existe a troca de favores, a troca, né, o caixa 2, enfim, todo o esquema corruptivo e da corrupção para atender aos interesses desse 1% que se beneficia da política, né? 1% que se beneficia economicamente, que a política se opere dessa forma. Então, eu acho fundamental também escancarar que a corrupção ela é fruto desse sistema, né? Que para se impor esse regime político é fundamentalmente necessário que haja a corrupção para se atender aos interesses. O que não quer dizer, né, que todos os políticos são iguais e que todo mundo que tem uma atuação parlamentar seja corrupta, né? Isso é uma diferença. Mas o desgaste, para mim, na população, tem mais a ver com essa forma de se operar política e menos com a defesa das liberdades e dos direitos civis. Nos regimes totalitários não existe corrupção. E aí, a gente nem fica sabendo. E isso que eu ia chegar, porque no regime totalitário, no processo da ditadura, que é um processo real da nossa história, né? Ninguém sabia de corrupção porque era tudo censurado, né? Tinha censura. Então é óbvio que ele não vai... o presidente não vai deixar que o jornal circule esquemas de corrupção que envolvam o seu nome. Então, por isso que o controle das mídias é também um sintoma bastante grave, né? Então, no nosso cenário, onde, né, o próprio presidente também se coloca bastante avesso a toda a mídia que fala mal, né, do seu governo ou pessoalmente da sua figura pública, ele já ameaçou diversas vezes de censura mesmo, né? Então, isso não se resolve com um regime totalitário, né? Porque, no fim das contas, a gente não vai nem saber o que está acontecendo. Nesse quesito é muito pior. Não responde às angústias da população que tem a ver como o modo opera, né? Então, mas acho que é importante a gente fazer essa diferenciação e fazer um debate mais a fundo de quais são os benefícios da democracia. E aí queria falar sobre essa questão que você colocou de como que se materializa isso para as pessoas, né? Acho que tem diversas formas, mas vou dar uma forma bem simples de como a democracia está a nosso favor, né? Então, a gente sabe que existe muita dificuldade para um atendimento de uma vaga na creche, né? Uma mãe que busca vaga numa creche. Num sistema democrático, é permitido que essa mãe busque os seus direitos diante das instituições, né, diante aos serviços públicos, ou mesmo que ela se organize num coletivo de outras mães para reivindicar um aumento de vagas numa creche, né? Então, isso no processo democrático é permissivo, né? É saudável, é constitucional, ele é previsto. Num regime fechado, isso não está colocado, porque os direitos civis estão sendo abandonados, né? Então, a forma de se organizar, a busca pelos direitos, isso combinado também com que muitas vezes se vê como um pacote econômico para o país, não é viável, né? Então, para dar um exemplo talvez mais concreto do cotidiano, né, seria esse, mas existem mil outros. Um estudante que se organiza na sua universidade para reivindicar a bolsa estudantil ou o próprio processo anterior, né? A gente constrói um movimento que é a Rede Emancipa, que é um processo anterior a isso, é um movimento que busca a democratização do acesso às universidades. Então, num processo de fechamento de regime, numa ditadura, esse movimento não é possível, né? E isso fecha portas para muitas pessoas que estão querendo entrar nas universidades. O movimento existe porque existe uma insuficiência de vagas, né? Então, num processo democrático, fica muito mais difícil da gente brigar pelos nossos direitos, né? Fica muito mais difícil da gente se organizar mesmo coletivamente e reivindicar com que eles aconteçam. Então, eu acho que esse é o grande perigo da democracia, de um fechamento de regime, porque a vida não melhora. E se a vida piorar, a gente não consegue reclamar e se organizar e reivindicar essas melhorias, porque isso vai ter um grau de repressão muito maior,
um grau de censura muito maior e de perseguição ainda maior política. Das pessoas, né, dos processos. Tem perspectiva de caminho também, né? Tipo, não tem como você caminhar, chegar até os locais. É inegável que a corrupção, ela é um processo em que dos seus últimos anos, dos seus longos anos se construindo, se fortalecendo, hoje causa danos muito graves, né? Em todos os seus patamares, enfim, em todos os seus locais de atuação na sociedade. Mas um pouco do que eu quero falar agora é sobre um processo do regime, por exemplo. A gente viu aí, como eu já tinha dito, os movimentos que se levantaram em relação a tudo isso, as mulheres, as LGBTs, a negritude. No fechamento de regime, a gente saberia quem seriam as pessoas que seriam presas novamente, porque falar sobre a ditadura no Brasil não tem como a gente negar sobre os processos de tortura que as pessoas viviam, não tem como a gente negar que pessoas foram mortas, perseguidas, foram presas. Então, num processo hoje de um regime aqui no Brasil, de uma ditadura, por exemplo, seria um processo em que a gente veria também uma parcela muito grande dessa juventude, dessas mulheres, dessas LGBTs, sendo criminalizadas e mortas, mais do que a gente já vê hoje acontecendo. Então é um pouco do debate necessário que a gente precisa fazer sobre quais são os processos que nos deram até hoje, né? O que a corrupção hoje nos trouxe e nos fez viver. A Tamires estava dizendo sobre nem todos os políticos serem corruptos, eu concordo. Acredito que exista lá dentro pessoas que estão dispostas a construírem uma nova forma da sociedade se organizar. Isso é óbvio, porque até agora a gente só se organiza porque a gente sente na pele o que acontece. E esses outros brasileiros também, por que não se organizam? Porque a gente estava falando aqui agora que não tem nem a capacidade de chegar a esse movimento, chegar a essa organização. Porque a gente está vivendo um processo de uberização, das questões do rap, né? Esses entregadores. Essa é a forma de trabalho. Essa é a forma de trabalho precário que a gente vê a gente já viu pessoas morrendo por causa disso, porque estavam sem comer, enfim, não tinha as coisas básicas que um trabalho precisa te oferecer hoje. E então é um debate sincero que a gente precisa fazer, porque que a democracia ainda não está dada e do porquê que as pessoas ainda não estão chegando a esses processos, ainda não estão tendo a oportunidade ainda de chegar nesse processo. Eu acho que as coisas estão ruins para as pessoas, mas, enfim, também desacreditar totalmente que esse processo pode mudar, eu acho que agora não é a melhor opção. Muito bem. Vou pedir para o Bruno, claro. Porque é nosso... Eu queria comentar apenas aquele percentual, né, de 35%, pelo menos dos entrevistados. Essas pesquisas quantitativas por amostragem, elas são sempre cheias de detalhes que precisam ser vistos, né? Mas corresponde a uma atitude que é muito comum, não só no eleitor brasileiro, mas no eleitor nas democracias de modo geral, né? Enquanto o cidadão acreditar que o candidato no qual ele vota será o Messias redentor de todos os problemas, ele vai estar lavando as mãos. E, no fundo, o que a democracia precisa para que seja frutífera, para que haja um avanço do todo, é que as pessoas não deleguem ao outro todas as responsabilidades e todos os seus sonhos, todos os seus anseios. Você elege um representante, ou seja, você elege alguém que deve ser um interlocutor dos seus anseios, né, das suas reivindicações, numa Câmara específica onde se legisla e se decidem processos. Então é preciso o protagonismo do cidadão. Enquanto não acontecer, esse número ele só tende a crescer, na verdade, porque você vota, você entrega todos os seus desejos e sonhos para um representante, não vê isso acontecendo, se frustra e diz: a democracia não vale nada. E eu acho que não é esse o caminho, né? Tem uma associação muito grande, né, também, disso que você está dizendo, com a questão econômica, como você também apontou, né? Tem outro dado da pesquisa que mostra que as pessoas trocariam o regime democrático por prosperidade financeira. Bom, sem outros programas, vou ter que marcar um outro programa com vocês. Nosso tempo estourou, a gente também tinha outros elementos que a gente podia também abordar, a questão das mídias sociais e a questão da participação
da religião no mundo da política e como isso tem afetado e impactado a nossa democracia. Fica aqui o convite para a nossa próxima temporada. Vou chamá-los novamente para a gente seguir conversando sobre isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigado, acho que foi muito bom. Isso aí. Muito obrigado você também, que está nos acompanhando. Continue acompanhando toda a programação da TV Câmara Jacareí. Lembrando que nossos programas também estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Reveja toda a programação lá em youtube.com/TV Câmara Jacareí e nos acompanhe em nossas redes sociais. TV Câmara fica por aqui. Até um próximo encontro.